Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, né? Porque é um tema, os desafios na formação da família à luz da doutrina espírita. Ninguém tem problema na família, né? De relacionamento, né? Não é uma coisa que é normal. Então eu vou falar uma coisa que não acontece com quase ninguém. É sempre desafiador a gente fazer a convivência familiar. Por melhor que a gente tenha a capacidade de compreensão, de entendimento, ele é sempre desafiador e eu vou mostrar o porquê que os desafios sempre aparecem. Se não aparece num determinado momento, vão aparecer num outro, mas enfim, a vida em família nunca ela é tão estabilizada quanto a gente gostaria. Mas tem as razões pelas quais isso acontece. Então eu vou mostrar aqui para todos de que quais as condições que nos levam a ter os desafios na família, como a gente presencia no dia a dia. Do ponto de vista emocional e psicológico, diríamos que o homem e a mulher, ele tem as suas características próprias, né? O homem é o cérebro, a mulher é o coração, o homem é a razão, a mulher é o sentimento, o homem é a força, a mulher é a sensibilidade, o homem é a energia e a mulher é a doçura. Então, daí, estas características é que se começou a usar uma expressão chamada cara metade ou alma gêmea. Por quê? Porque ela se complementa. Então, se eu tenho um complemento entre o homem e a mulher, obviamente que a gente está falando de cara metade ou alma gêmea, né? Então, essas são as características pelas quais a gente entende que aquele par, aquela pessoa que a gente escolheu para o nosso relacionamento, ele é, de alguma forma, uma alma gêmea ou uma cara metade. Principalmente os jovens iniciantes na arte de amar sonham encontrar esta metade, alimentando um sonho de uma convivência perfeita, de um afeto sem fim. Quase todos encontram o seu par, porém raros concretizam seus sonhos, porque a Terra é um planeta de expiação e provas, onde a maioria dos casamentos representa o cumprimento de compromissos de reajustes assumidos perante a espiritualidade. Muitos se casam arrebatados de amor que logo se esvai nos atritos e dificuldades do matrimônio. Então, óbvio que na medida em que os casais vão se formando, né, as pessoas imaginam que estão encontrando a sua metade, né? A tampa da panela, a alma gêmea, né? Alimentando o sonho de uma convivência perfeita. Por quê? Como é que funciona o processo de atração? Vocês imaginam, todo mundo aqui já foi jovem ou é jovem, você conhece uma pessoa, você se interessa por ela, e aí o que é que você faz? Você vai tentar conquistá-la. E no momento, e ela a mesma coisa em relação ao rapaz. Mas essa conquista, como é que ela funciona? Normalmente eu vou demonstrar para ela aquilo que eu tenho de mais positivo. E ela vai demonstrar para mim aquilo que ela tem de mais positivo. E aquilo que eu tenho ainda como as dificuldades internas do meu processo evolutivo, eu mascaro. Por que a gente costuma mascarar as informações e não demonstrar como nós somos? Porque, obviamente, num processo de cortejo, é natural e faz parte da natureza de que a gente exacerba aquilo que vai brilhar os olhos da cara metade, da alma gêmea. Então, vamos supor que eu conquisto uma namorada e eu não gosto do vestido vermelho. Não gosto. Eu acho que a mulher não pode usar vestido vermelho porque o vestido vermelho é feio e eu não gosto. E eu sonho um dia ter uma mulher que ela não use o vestido vermelho. Mas um dia eu vou à casa dela e eu descubro que ela está de vestido vermelho. Aí ela chega para mim e diz, olha, que bonito esse vestido, você não acha bonito esse vestido? E você fala o quê? Nossa, é lindo mesmo, hein? Maravilha, você ficou muito bem nesse vestido, né? Nossa, adorei esse vestido. Aí ele tem um grupinho de amigos, gosta de jogar bola de sexta-feira.
Aí ela chega para ele e fala assim: sexta-feira vamos comer uma pizza? Ele fala: puxa vida, eu marquei com os amigos para jogar bola, porque eu jogo bola toda sexta-feira. Você se importa? Imagina! Todo mundo tem que se divertir. Pode ir lá jogar bola. Afinal de contas, qual o problema de jogar bola? E aí a gente vai convivendo. E ele põe na cabeça o seguinte: mas o dia que eu casar, eu mudo ela. E ela põe: o dia que eu casar, acabou o jogo de sexta-feira. E aí a gente vai, fingindo que está tudo bem. E, portanto, o relacionamento vai só o lado positivo, e aí todo mundo começa: nossa, mas como ela é compreensiva, como ela é maravilhosa, ela entende tudo, ela é companheira. E ele é a mesma coisa. Nossa, como ele é companheiro, como ele é compreensivo. Nossa, encontrei a minha cara metade. Só que a gente se esquece que a maioria dos casamentos representa um cumprimento de reajustes assumidos na espiritualidade. Ou seja, nós estamos escolhendo um parceiro não de forma fortuita, até pode acontecer, eu vou mostrar isso mais adiante, mas na grande maioria por compromissos de reajuste. E como Deus cura as criaturas através das criaturas, por isso que o matrimônio existe, para que as pessoas se curem através do relacionamento e compreendam a fragilidade de cada um. Os problemas relacionados com a educação dos filhos, as dificuldades financeiras e, sobretudo, o confronto de duas personalidades distintas, com suas limitações, ansiedades, viciações, angústias e desajustes, não tardam em desconfiar que a suposta alma gêmea é apenas uma algema. Cerceados que se sentem em sua liberdade e frustrados em suas aspirações. Não raro rompem os compromissos conjugais e partem decididos reiniciando a procura. E encontram novas algemas, perenizando suas angústias e gerando problemas que se sucedem a envolver principalmente os filhos, vítimas indefesas dessas uniões efêmeras. Então, na realidade, o que acontece? Você casa, descobre que aquela pessoa que você tinha como sua cara metade já não é mais, e que, portanto, ela é o motivo da sua infelicidade. De que você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Ele é que é o problema. Se não fosse ele, eu seria feliz. E aí você parte para novos compromissos. Rompe aquele e vai à busca de um novo relacionamento, uma cara metade, uma algema. E aí você descobre o quê? Que de novo você cai numa nova algema. Porque normalmente o problema não está só com o outro, é também com o outro, porque é um processo de reajuste, mas um problema com você mesmo. Então, portanto, os casamentos, eles têm uma instabilidade natural, e aí eu não estou dizendo se é maior ou menor e etc., qualquer que seja, porque são compromissos de reajuste entre pessoas, entre espíritos imortais que viveram processos reencarnatórios e assumiram débitos e que, portanto, se os casamentos são, de alguma forma, um processo de reajuste, é natural que a gente tenha ali alguns problemas durante o relacionamento do casamento. Mas isso não significa que o casamento em si é um problema. Porque também na sociedade se colocou que o casamento é uma instituição falida. E não é. Porque tirando a sociedade, o casamento é o segundo agrupamento social mais importante. E que se não fosse o casamento, nós seríamos equivalente ao que faz os animais. Então o casamento é uma providência divina que deve ser respeitada, deve ser equilibrada, deve ser compreendida. Agora, é natural, tem os seus desafios.
E se tem desafios, nós somos o culpado porque nós não soubemos usar as encarnações que deveríamos. E, portanto, nós não temos que culpar este ou aquele. Talvez nós temos que dizer, eu tenho que aprender, talvez, a convivência, o respeito, o carinho, o amor, para que eu possa ter um casamento mais equilibrado, mais respeitoso e etc. Então, não é culpar a instituição do casamento, mas talvez, entre aspas, culpar a nós mesmos pelo fracasso da nossa jornada evolutiva. A jovem que hoje nos fascina, em muitos casos, será amanhã talvez a mulher transformada, capaz de nos impor-nos dificuldades enormes para a felicidade almejada. Essa mesma jovem foi, no passado, em existências já transcorridas, a vítima de nós mesmos, quando lhe infligimos os golpes da deslealdade ou inconsequência, convertendo-a na mulher temperamental ou infiel que nos cabe agora relevar e retificar. Então, aquela mulher que está debaixo do nosso lar, no nosso casamento, e que a gente tem uma série de dificuldades de relacionamento, quem sabe a gente não foi o algoz dela no passado e que agora ela retorna de uma forma também desequilibrada, porque não aceitou a forma como foi tratada e, obviamente, através do processo reencarnatório, ela reencarna perto de mim para que eu aprenda a ter novamente um ajuste no nosso relacionamento. E o rapaz distinto que atrai a companheira para os laços da comunhão será provavelmente o homem cruel e desorientado, carregando todo um calvário de aflições. Esse mesmo rapaz, porém, em existências anteriores, foi a vítima dela própria, que quando desregrada lhe desfigurou o caráter. Então, o fato é que se a gente soubesse quem é o nosso companheiro, se não fosse o véu que de alguma forma nos, vamos dizer assim, apaga a lembrança das nossas últimas encarnações, a gente não casaria nunca. A gente não se relacionaria nunca. Você imagina eu olhando para minha esposa e falar, você que na minha outra encarnação fez isso para mim, eu não chegaria perto. E quando é que eu poderia resgatar o meu relacionamento com ela? Nunca. Você imagina você andar na rua e descobrir, aquele lá me fez isso, aquele outro me fez aquilo, Você imagina como ficaria a sociedade? Então a bênção do esquecimento, através do processo reencarnatório, é para que a gente se aproxime e aprenda a se relacionar. Por isso que a gente fala, poxa, mas é tão difícil, nossa, eu tenho um parente problema, nossa, você não sabe o que eu passo, é muito dificultoso, eu não consigo lidar com a situação. Nós é que pedimos para reencarnar próprio. Quem pede para reencarnar próximo do parente problema, com a ideia de poder recuperar e reajustar o processo de relações, somos nós. E agora, depois de encarnado, você vai dizer que não dá conta? Por que não dá conta? Óbvio que até a Cris citou um caso, até na quinta-feira, dizendo, poxa, e se eu resolvo abandonar aquela convivência porque eu não estou conseguindo, as coisas não estão andando do jeito que eu deveria e eventualmente eu resolvo abandonar aquele relacionamento porque eu já não tenho mais estrutura para manter. Nenhum problema, o livre-arbítrio nos permite fazer qualquer coisa, mas lembrando de que o abandono vai nos trazer um processo ainda de infelicidade e de sofrimento, até que a gente reencarna numa próxima oportunidade, até que a gente reajuste. Então, o abandono ou a fugir daquele compromisso não é necessariamente um problema.
porque o livre-arbítrio nos é dado. Agora, a consequência é que a gente precisa entender que a consequência ela é ruim para nós. É ruim para aquele espírito, mas é ruim para nós. Porque eu estou postergando a ideia de quitar uma dívida e caminhar a passos largos para a felicidade tão almejada que o Cristo nos trouxe. Então nós precisamos tomar muito cuidado, é que fugir ao compromisso não é um problema na medida em que haja violência. Por exemplo, se um casal existe uma violência entre os dois, aí é prudente que se separem para evitar consequências maiores. Tirando o aspecto da violência e ficar só no aspecto da convivência difícil, é preferível que a pessoa se sustente e persista e tenha fé e tenha compreensão e muito amor e resignação para manter adiante aquele compromisso. E de novo, no relacionamento entre eu e minha esposa, entre eu e meu filho, entre eu e meu pai, eu e minha mãe, não importa qual é o grau de parentesco, esse relacionamento, na medida que ele é compreendido, ele não é uma mão de duas vias. Ou seja, se eu tenho um problema de relacionamento com meu pai e meu pai não tem um problema de relacionamento comigo, pelo contrário, ele me ama, mas eu tenho dificuldade de me relacionar, o problema é só meu, não dele. Então, quando eu perdoo, quando eu entendo, quando eu amo, quando eu faço o possível por alguém, eu estou cumprindo o meu papel. O problema dele não estar recíproco nessa relação é dele. E é ele que vai prestar contas. Então isso é importante. Em nenhum momento a espiritualidade diz que eu tenho que me reajustar com o meu semelhante, mas eu só consigo resolver o problema quando os dois já tiverem superado os problemas. Não. Aquele que já superou, aquele que é capaz de perdoar e amar, este já cumpriu o seu papel. A encarnação, eu não volto a reencarnar perto desta pessoa se eu já superei o problema do relacionamento. Ela é que terá dificuldade porque ela terá provas e expiações ainda para reparar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a prepotência e etc. Porque a cada um segundo suas obras. Se não, imagina, eu perdoo, amo, faço tudo por alguém, este alguém não tem essa reciprocidade e aí eu fico vinculado a essa pessoa o resto da eternidade porque ela resolveu de alguma forma se manter encrudecida no mal. Obviamente que não. A cada um segundo suas obras. O objetivo maior do casamento é a harmonização dos espíritos que se unem em experiências na Terra, hoje atritados, desencontrados, talvez inimigos de outras vidas, porém buscando o reajuste. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam. E é natural. Ninguém tem um casamento que é só problema. A gente vai alternando felicidade e dor. Irmãos que se amam e se detestam, pais que brigam, destacam-se uns filhos em detrimento de outros, ou filhos que agridem ou amparam os pais, são espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça que fracassaram no passado. Ou seja, ninguém caiu de paraquedas na minha família ou na família de cada um de vocês. Ninguém caiu de desavisado. Nós somos um grupamento familiar que temos, obviamente, aqueles espíritos que são simpáticos a nós e, portanto, reencarnam na nossa família para nos dar força e nos dar coragem de enfrentar as dificuldades, mas reencarnam também os parentes problemas, que são aqueles oriundos de encarnações anteriores das quais a gente teve dificuldade de relacionamento. Por isso que o lar vai se alternando entre felicidade e a dor. Ou seja, eu tenho alguns que eu tenho o prazer do relacionamento, me identifico, tenho uma identidade muito forte, um laço espiritual muito forte, mas eu tenho outros que eu tenho dificuldade de me relacionar. E a vida é esse equilíbrio que vai fazer com que a gente tenha força para lutar.
Agora, óbvio que você pode dizer assim, mas eu conheço alguém que tem uma família que só tem problema. Óbvio que também tem. São casos mais raros, mas existem. Por quê? Aí são aqueles compromissos de pessoas tão endividadas e tão problemáticas no seu relacionamento que ela ainda está num estágio anterior. Ela não conseguiu ainda capturar pessoas simpáticas, espíritos simpáticos, ela para reencarnar próximo. Ela ainda tem um desafio com ela mesma e aí esses casos são mais difíceis e mais desafiadores. Mas a maioria, você pode reparar, na família você sempre tem um filho, um pai, uma mãe, um irmão, alguém que você se dá muito bem, que você fala, puxa vida, como é gostoso estar com essa pessoa, como ela me ajuda. Em contrapartida, você tem outros que são desafiadores. Abençoa com paciência e perdoa o filho ingrato. Compreende com ternura os pais atormentados, que não correspondem às suas aspirações. Desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana. Não o retenhas com amarras de ódio ou ressentimentos, porque tu, fiel no posto e amando. Ou seja, tomem cuidado, porque essas amarras de ódio e ressentimentos é o que faz nos prendermos àquele nosso irmão para outras encarnações. Ou seja, se eu começo a perdoar o filho ingrato, compreendo a ternura dos pais atormentados, se eu começo a ter noção de que o meu esposo ou minha esposa é irresponsável, leviano, mas eu não tenho para com eles o ódio e o ressentimento, isto já é um bom caminho preparando a nossa próxima reencarnação. Porque o que nos faz atrair um aos outros, além do amor, é também o ódio e o ressentimento. Que quanto mais desafios, mais perto vem. Mas essa parte que você explicou do marido da mulher, não tem outro não, né? Aí ele vai voltar. Mas volta com o marido da mulher? Não. Aliás, isso é uma... Isso. Aliás, Isso. Você tocou num ponto importante que eu ia esquecendo de falar. Porque, necessariamente, se eu tenho um desafio com a minha esposa, não significa que numa outra reencarnação ela venha como minha esposa. E por que a providência divina faz isso, essa alternância de papéis dentro da família? Por uma questão muito simples, porque a possibilidade de eu falhar se ela viesse como minha esposa era muito maior. Então, às vezes, ela vem como meu filho. E como meu filho, eu tenho um compromisso maior, porque eu acabo, de alguma forma, sendo o pai ou a mãe, eu tendo que acolhê-lo e cuidá-lo. E, portanto, o meu compromisso de reajuste passa a ser muito maior probabilidade de eu conseguir superar essa fase do que se ela viesse como minha esposa. Por isso que essa alternância de papéis, ela é importante. Óbvio que existem casos que volta como aquele ser anterior. Era minha esposa, volta como esposa. Acontece isso também. Mas normalmente a providência divina faz uma alternância de papéis. Por isso que aquele filho, em outra encarnação era o marido, depois em outra encarnação era o pai e etc. E essa alternância de papéis ela é importante para evitar com que você falhe com maior probabilidade. Não te vejas responsável direto na provação que te abate ante o filho, limitado físico e mentalmente. Teu corpo lhe ofereceu os elementos com que se apresenta, porém foi ele, o ser espiritual, que modelou a roupagem necessária para o resgate. Então, isso é importante, né? Quando a família, né, o pai, a mãe, enfim, tem um filho limitado físico ou mentalmente, muitas vezes os pais se abatem, né? Os pais gostariam de ter um filho perfeito, o que é legítimo isso, mas precisa tomar muito cuidado, porque os pais não deveriam se abater, porque o compromisso, e aí é que a doutrina espírita ela é diferenciada, porque quando eu compreendo que ali está um espírito que reencarnou nessas condições,
pelas necessidades evolutivas dele, e que ele está perto de mim, porque eu tenho um compromisso espiritual para com ele, um compromisso de amá-lo, de ajudá-lo e etc. Essa relação fica muito mais equilibrada. E, obviamente, a gente precisa entender que ele é um ser espiritual que modelou a roupagem necessária para o resgate. Eu citei até na quinta-feira, quem quiser ler o livro Missionários da Luz, do André Luiz, tem a história do Segismundo, não sei se alguém já leu, que o Segismundo, o processo reencarnatório dele, ele escolhe um processo reencarnatório numa situação difícil, que eles tinham vivido numa reencarnação anterior, e eles pedem, e ele pede para vir já numa situação totalmente dependente da mãe, com problemas físicos no processo reencarnante, para exatamente não falhar na possibilidade de resgate entre ele e aquela que seria sua mãe, que numa outra encarnação foi algoz dele numa determinada vivência que os dois tiveram. Então, olha só, muitas vezes a gente olha um casal que tem filhos que são totalmente dependentes daquele casal para tudo, né? Porque tem limitações físicas e mentais, e a gente às vezes fala, puxa, o que será que aconteceu? Olha, esta condição, para ter este vínculo de dependência tão grande, é porque esta possibilidade de falha, ela tem que ser diminuída ao extremo. Mas mesmo assim, ainda tem pais e mães que abandonam criaturas assim. Para quem for visitar, o dia que for a São Paulo, quiser visitar a casa do André Luiz, se quiserem visitar lá no Picanço, lá em São Paulo, lá em Guarulhos, lá onde ficam as crianças, uma parte foram abandonadas pelos pais em situações que vocês precisam ter muito equilíbrio para visitar, porque vocês vão ver crianças, jovens, até adultos, porque tem uns lá que já estão há 40, 50 anos lá, em situações físicas e mentais das mais difíceis. E quando você vai visitar no leito eles, cada um deles, eles não te reconhecem, tem dificuldade para entender, para conversar. Você, obviamente, vai visitá-los pelo amor, pelo carinho e etc. Mas vocês vejam ali criaturas que foram abandonadas pelos seus pais e que hoje estão sendo amparados, e você fala, puxa vida, por que esse espírito veio nessa condição? Não compete a nós julgarmos, mas a gente pode ter uma dica de que aquela condição foi necessária para que o espírito não tenha nenhuma possibilidade de falhar no seu processo reencarnatório. A limitação, muitas vezes, ela é muito mais extremada nos processos mais difíceis reencarnatórios. Geralmente são espíritos que cometeram muitos erros, e erros muito graves para vir nesta condição. Fazei por ele hoje o que descuidastes ontem. A vida em família é oportunidade sublime e não pode ser descuidada. Assim, o exemplo que cada um de nós dá no ambiente doméstico passa a ser o adubo que vai propiciar o desenvolvimento de valores positivos e negativos nesse meio, fortalecendo ou não atitudes que poderão mais tarde comprometer diante das leis de Deus o processo evolutivo dos espíritos envolvidos nesse processo de reajuste reencarnatório. Ou seja, se você tem um problema de relacionamento dentro da sua casa, não importa com quem seja, cuidado, não transforma o seu lar ali num ambiente de perturbação, porque os demais espíritos que ali convivem, os filhos e netos, e enfim, irmãos e etc., vão entender que aquele cenário é o cenário que eles deveriam praticar nas suas experiências de relacionamento. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente está sendo um exemplo. Então, o exemplo para o filho, então muitas vezes o filho não tem problema de relacionamento com o pai, não tem problema de relacionamento com a mãe, mas a mãe, no sentido de que não compreende o problema com o pai, às vezes se vinga do pai, cria situações muito desembaraçosas, mas está servindo de espelho ao filho. E o desvio de caráter do filho é consequência do desvio de caráter da mãe em relação àquele espírito reencarnante.
Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque não é só o relacionamento bilateral entre um e o outro ser, mas todos os componentes da casa sofrem o problema do relacionamento quando ele está mal resolvido. E, portanto, a gente precisa entender e que nós somos exemplos e estamos sendo observados pelos demais espíritos que estão reencarnados ali. Então, saber lidar com a situação, saber perdoar, se calar, entender, se resignar, dar o exemplo, é fundamental não só para aquela pessoa que eu tenho dificuldade de relacionamento, mas também para os demais espíritos que reencarnaram perto de nós e que são as testemunhas do nosso relacionamento. Há, pois, duas espécies de família, né? As famílias de laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras são duráveis e se fortalecem com a purificação espiritual. Já as famílias com os laços exclusivamente corporais são frágeis como a matéria e se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Bom, aqui a gente precisa entender o seguinte: quando a gente foi criado simples e ignorante, lá no início da nossa criação, a gente não desenvolveu laços espirituais com ninguém. Esse é um processo que as reencarnações nos trazem relacionamentos espirituais que criam laços espirituais. E laços espirituais são as chamadas famílias com laços espirituais. Ou seja, vocês já devem ter situações que eu vou narrar aqui, às vezes você tem um vizinho, uma pessoa que você conheceu no trabalho, alguém que você fala, nossa, mas eu tenho um relacionamento parecido de irmão. Eu adoro essa pessoa, eu me relaciono tão bem, ela me compreende, ela me ajuda, é uma relação desinteressada, é uma relação fraterna, amorosa. E aí você fala, nossa, mas de onde vem esse relacionamento? Eu às vezes tenho dentro de casa o meu irmão, minha irmã, eu não consigo me relacionar, e o vizinho da rua de baixo lá, eu me dou tão bem com ele. Esses são os laços espirituais. Os laços corporais são aqueles relacionamentos fortuitos. O jovem saiu, foi na balada, conheceu uma menina, teve ali um relacionamento, às vezes até ficaram juntos ali, pode ser até que geram filhos e etc., mas depois cada um segue seu caminho, nunca mais se encontram, não gerou nenhuma animosidade entre eles, foi um laço fortuito. Esses são chamados laços corporais. E que, obviamente, eles se dissolvem moralmente, ou seja, eles de alguma forma não geram consequências morais, mas existe a responsabilidade, por exemplo, no caso, se tiverem filhos, tem a responsabilidade com a prole, óbvio que tem, né? Mas do ponto de vista dos dois, cada um segue seu caminho e talvez nem reencarnam mais juntos, porque não houve nenhum compromisso. São os relacionamentos fortuitos, porque Deus também respeita o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio eu posso me relacionar com alguém, não tem mais nenhum tipo de relação, não tive nenhum problema e cada um seguiu sua vida. Isso acontece muito com gente muito jovem, às vezes que num relacionamento fortuito. De todas as associações existentes na Terra e depois da própria humanidade, a constituição da família é o mais importante em sua função educadora e regenerativa. E o amor ao próximo, como ensinou Jesus, é a única forma de superarmos as dificuldades e de compreender que somos espíritos em evolução, que temos muito mais a dar do que receber. E aí, como eu falei, que existem vários tipos de relacionamento, podemos ter 5 tipos, 5 grandes grupos. Os acidentais, que são encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual, como eu falei, são os relacionamentos fortuitos. Os provacionais, reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Eu diria que esta daqui é 90% dos relacionamentos. Sacrificiais, reencontro de almas iluminadas com alma inferiorizada com objeto de redimi-la. Então são aquelas pessoas que reencarnam, às vezes, por exemplo, como marido e mulher. E o homem ou a mulher, tanto faz, é uma pessoa muito espiritualizada e o seu par é uma pessoa muito inferiorizada.
mas aquela pessoa escolheu aquela prova para poder ajudar aquele ser no seu processo evolutivo. Eu presenciei um caso muito parecido, vocês estão recebendo uma mensagem aí, essa mensagem foi publicada pelo Bezerra de Menezes, que é um abrigo que tem lá em São Paulo, abrigo de idoso, na Penha. E eu fui muito amigo de um senhor que foi um dos fundadores do Bezerra de Menezes, o senhor Manuel, e ele já faleceu uns 30 anos atrás, já era uma pessoa idosa, faleceu já com 80 e poucos anos, mas era uma pessoa assim, fantástica, assim, espiritualmente uma pessoa muito equilibrada. E ele tinha um problema com a esposa, porque a esposa detestava a doutrina espírita e ela arrumava confusão com ele o tempo todo. Ele levantava 4 horas da manhã para fazer o evangelho no lar, para exatamente não ter problema com a esposa. Porque se ele fosse fazer o evangelho no lar, quando a esposa estava acordada, ela tumultuava para não deixá-lo. Pois ele teve um casamento de quase 50 anos com ela, e ele foi, e no dia que ela desencarnou, um pouco antes dele desencarnar, ela, naquele momento em que todos nós, no momento do túmulo, quase o túmulo nos visitando, ela pediu perdão para ele pelos erros que ela cometeu, e ela só reconheceu isso no seu momento final de vida. Mas a trajetória dele foi essa. Talvez este pedido de desculpa dela teve a ver com a insistência dele de mostrar de que ele estava fazendo aquilo por amor a Deus e amor por ela, obviamente. E temos aí também os relacionamentos afins, o reencontro de corações amigos para consolidações de afetos. Quando um casal se une e que o relacionamento é tão fluido, mas tão maravilhoso, mas eles obviamente se uniram para consolidar afetos, ou seja, trazer outros espíritos, né? Por isso que às vezes você vê um casal que se dá hiper bem, mas tem um filho problema. Mas o filho problema não é nem com o pai nem com a mãe, é com os dois. Então este casal de afeto falou, deixa trazer esse espírito porque nós temos o compromisso de ajudá-lo. E aí eles se unem para consolidação de afetos. E os transcendentes, né? Almas engrandecidas no bem que se buscam para realizações imortais. Na Terra é muito difícil isso ainda. Pode existir? Pode, mas é mais difícil, né? Bom, quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões e as virtudes, né, inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos, de insaciados desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem o coração tomado de ódio. Então, há espíritos que depois que desencarnam, percebem que poderiam ter feito de forma diferente, se abrem para a nova perspectiva de um novo relacionamento, para reparar os seus erros, mas obviamente que a senha é a caridade. E agora é a parte mais difícil. Esta é a parte mais difícil. O que é caridade? Segundo Kardec, perguntou lá na pergunta 614, perguntou lá, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Né? Desculpa, pergunta 614 não, 886. Ele disse, indulgência, não julgueis para não ser julgados, devemos ser severos conosco e indulgentes para com o próximo. Ou seja, que caridade que eu tenho que ter no meu relacionamento? Não julgar. Mas não é uma coisa que a gente faz, a gente julga, infelizmente. E o pior é que a gente é pouco severo conosco. A gente deveria ser severo com a gente deveria ser intolerante com os nossos erros.
Sabe o que a gente faz? A gente é permissivo com os nossos erros e intolerante com o erro do outro. Então, portanto, se a gente está imaginando que caridade a gente pode julgar o outro, está errado. Caridade, nós não julgamos e devemos ser severos conosco e indulgentes com o próximo. E benevolentes. É a predisposição constante de querer o bem do próximo, sem distinção ou interesse. É mais do que beneficência. Beneficência é um pedaço da benevolência. Beneficência é o amparar alguém, mas amparar alguém não é benevolência. Benevolência é eu querer o bem sem distinção. Ou seja, eu quero o bem daquela pessoa independente do que ela me faça, independente do jeito que ela me trata, independente do jeito que ela se comporta. Eu quero o bem e não tenho interesse nesse bem, não é uma relação de troca. Não, eu te ajudo, quero o teu bem, mas se você também fizer... Não, a benevolência é desinteressada. Isto é a benevolência. E, obviamente, perdão das ofensas. Exige eliminar a mágoa. Você não caminhará com esse peso. Talvez até tenha merecido o ferimento, mas o peso da mágoa não. Ou seja, você até pode ter levado a pessoa a te ferir, mas você não vai caminhar com o peso da mágoa. É preciso que a gente tire. O perdão é quando eu me fecho para que o mal do outro não entre dentro de mim. É quando eu perdoo e, portanto, neste processo de perdão, o mal que ele está fazendo para mim não entra dentro de mim. Por isso que eu não sou afetado. Por isso que quem perdoa não é afetado, é independente do mal que o outro faz, porque ele não é afetado em função de que ele tenha liberado a sua mágoa. Ele não carrega a mágoa com ele. Então, não carregar a mágoa já é um processo de evolução. Agora, para fazer a caridade nesses 3 pontos, não é fácil, mas é um treino que nós temos que fazer. É um processo de consciência. Por isso que a doutrina espírita pressupõe o estudo. Porque quando eu compreendo o que eu tenho que fazer, eu estabeleço uma meta e vou atrás da meta. Ah, mas é difícil. É lógico que é difícil, não é fácil. Nós somos seres imperfeitos. Mas quando eu sei o caminho, e por isso que Jesus era o nosso guia e modelo, porque ele é nosso guia, porque ele aponta o caminho e é o nosso modelo que a gente deve copiá-lo, e aqui está dizendo, é o sentido definido por Jesus. Portanto, se a gente quer saber que caridade e como fazer, é isso aqui, ó. Portanto, procure compreender e perdoar as incompreensões, ciúmes e intolerância de todos aqueles que a divina providência colocou sobre o mesmo teto que o seu. Nem sempre nossos parentes são nossos amigos. Não adie o seu compromisso de reajuste com eles. Lembre-se que foi você que pediu para reencarnar perto deles. A abençoada lei de amor e justiça, que é a reencarnação, nos proporciona quitar débitos com os mesmos adversários de ontem, vivendo hoje conosco sobre o mesmo teto, na condição de pais, mães, filhos, irmãos, cunhados e etc. No lar, ao lado de almas queridas, encontramos também antigos desafetos, que a sabedoria divina coloca ao nosso lado com a oportunidade de reconciliação e resgate. Diante do parente mais difícil, necessário se faz o exercício da compreensão, da paciência e perdão. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis a caminho, aconselhou Jesus. Aproveite a oportunidade de caminharem juntos, pois talvez ao longo do percurso encontrarão o momento mais adequado e propício para esta reconciliação. Emmanuel nos alerta que toda antipatia aparentemente mais justa deve morrer para dar lugar à simpatia. Perdoe sempre, pois a carne só enxergamos uma face da moeda de nossas existências. A outra face nos será revelada quando estivermos no mundo espiritual. Por isso, muitas vezes pensamos ser vítimas, quando na realidade somos algozes.
Nunca se esqueça de que não tem os parentes que sonhou, e sim aqueles que merece. Estamos situados na família certa, junto das pessoas mais adequadas à nossa evolução. Esforce-se para amá-los, tendo para com eles os nobres sentimentos de perdão, da tolerância, da resignação e da paciência. E para terminar, eu vou ler um poema que está no Parnaso de Além Túmulo, do Chico Xavier. É um poema de Castro Alves, chamado Marchemos. E o poema diz assim: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma preza, forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando o aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores transformando em pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que atravessa os anos, dos algozes e dos tiranos, os anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte e o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando, o selvagem infeliz, é a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito que ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evoluir, terás a aventura de ânsia e a senda do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai, o amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Vamos então fechando os nossos olhos,